Bom, eu vou começar. Se por acaso alguém chegar, vou ter que parar para poder permitir a entrada, tá? Então, olha só. Na semana que vem, a gente vai fazer a recuperação. E é muito importante que vocês percebam algumas características do professor, né? E eu vi que a maioria ficou muito assustada com a prova ter só caído sistema isolado. Mas eu na verdade pensei que vocês tinham entendido a deixa, né? Porque olha só, a prova seria na semana antes da Lattes. Por causa da Leira, a gente não conseguiu fazer exercício em sala. Eu cancelei a prova, eu fiz exercícios só de sistemas isolados. Então eu imaginei que vocês tinham entendido que na prova ia cair somente sistemas isolados, né? Mas não foi o que aconteceu, tá? Então, só pra gente poder lembrar, a gente falou de quantidade de movimento. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que não, né? Eu tô escrevendo e vocês não estão vendo a minha tela. Peraí. Agora eu vou ter que tirar a principal. Agora foi. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. E a gente viu que a unidade da quantidade de movimento é a unidade da massa, quilograma, né? Vezes a unidade da velocidade, metros por segundo. A gente também viu o impulso, que é força vezes o tempo, né? E a unidade da quantidade de movimento vai ser exatamente a unidade da força, que é Newton, vezes a unidade de tempo, que é segundo, tá? E a gente viu que essas duas grandezas elas estão interligadas através do teorema do impulso, que é I igual a ΔQ. Ou seja, um impulso, ele vai fazer acontecer uma variação de quantidade de movimento. Peraí, alguém está com o microfone ligado. Então, um impulso, ele vai fazer uma quantidade de movimento variar. Ou seja, uma força vai fazer a velocidade variar. E era exatamente o que tinha caído naquela última questão, né? Se a gente substituir aqui o impulso por... Se a gente fizer isso aqui, né? Se a gente colocar que o impulso é igual a força vezes ΔT, tá? E se a gente abrir esse ΔQ aqui, né? Quantidade de movimento depois menos a quantidade de movimento antes. Deixa eu abrir para alguém aqui. Se a gente fizer essa abertura, a gente vai ver que a força vezes a variação do tempo vai ser igual massa vezes velocidade final, né? Vou botar final aqui. Final e inicial. Menos massa vezes velocidade inicial, tá? Se a gente pegar e trabalhar com esse, abrindo, né, substituindo tanto essa forma quanto essa nessa daqui, tá bom? E a gente viu sistemas isolados, que quando a gente tem sistema isolado, o que está acontecendo? Não tem força externa. Esse F aqui ou é zero, ou a soma de um monte de F vai dar zero. A força resultante vai dar zero.
Então, esse lado da equação, ele é nulo. Então, vai ficar, ó, o impulso é igual a ΔQ, né? Como esse cara aqui, ele é zero, por quê? Porque as forças externas não vão interferir, a gente vai ter isso aqui, ó, isso aqui igual a zero. Zero azul. Então, a gente vai poder escrever que a quantidade de movimento no início é igual, né? Se eu pegar esse QI aqui, né? Ele tá subtraindo do lado direito, né? Se eu jogar ele pro outro lado, ele vai ficar somando. Então, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois, né? Deixa eu botar aqui a letra igual. Inicial e final. Então, isso aqui é basicamente um resumo de tudo que a gente viu no terceiro bimestre, tá? Agora, eu vou fazer a prova. Se por acaso alguém tiver alguma questão do teste que tenha dúvida, eu não tô com o teste aqui agora, mas pode me pedir que eu faço, tá? Inicialmente eu vou fazer a prova, tá bom? Essas anotações aqui eu vou mandar pra vocês depois, tá? Não precisa se preocupar, não. Agora, quando a gente tá tendo aula online, é importante que a gente veja qual é a melhor maneira que a gente funciona. Se é melhor você anotar, você foca mais, então faça anotações. Se não, o ideal é que você preste atenção, tá? E depois passa limpo, se você achar necessário. Agora, é muito importante que você faça os exercícios, né? Tá bom? Mesmo os exercícios que, mas a professora já fez, eu vi ela resolvendo e eu entendi tudo. Não é o suficiente. Você tem que tentar fazer por conta própria, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer a resolução da prova. Tá? Na questão 1. Mesmo esquema de anotar os dados, de verificar as unidades, tudinho direitinho, tá? Tem que ser o mesmo esquema. Então, um rifle de 3 quilogramas, então eu vou botar M, vou botar R de rifle, tá? 3 quilogramas, dispara uma bala de 10 gramas. Então, MB da bala, 10 gramas. Tá? Até aqui muitas pessoas acertaram. Com velocidade de 600 metros por segundo. Aqui tá a dúvida. Quem tem velocidade de 600 metros por segundo? A bala. Mas professor, eu fiquei em dúvida. Então tá, vamos continuar aqui. Então, imagina que eu não sei que essa aqui é a bala, né? Vou botar V só. 600 metros por segundo. Fiquei em dúvida. É a bala ou o rifle? Vou continuar. Determine a velocidade de recuo do rifle. Então peraí. Se ele quer a velocidade do rifle, a velocidade que ele me deu é da bala. Tá? Então, muitas pessoas erraram, tanto a questão 1 quanto a questão 2, na hora de pegar e identificar de quem ele estava falando. Tem que prestar bastante atenção. Interpretação de texto é uma das coisas que mais atrapalham os alunos, não importa qual a disciplina, se é física, se é química, humanas, exatas, não importa, tá? Então, cuidado com a interpretação de texto. Primeiro passo, anotar os dados. Segundo passo, verificar as unidades. A massa em quilograma, velocidade em metros por segundo. Essa aqui não está certa. Então, eu vou pegar e vou dividir por 1000, tá? Só que eu vou cortar aqui o zero, ó.
e vou deixar 1 sobre 100. Eu vou substituir o 1 sobre 100. Isso aqui é quilograma. Eu vou deixar assim, tá? 1 sobre 100. Prefiro trabalhar com fração do que trabalhar com número decimal. Ah, mas se eu quiser colocar número decimal, tanto faz, não tem problema, tá? Já verifiquei as unidades. Agora eu vou escolher a fórmula. Essas são as fórmulas que eu tenho aqui para trabalhar. Ele está falando, está dando exemplo de um sistema isolado, onde só tem o rifle e a bala. Então é essa situação que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final, tá? No início, o que tinha no início? Nada. A bala estava dentro do rifle. Então, qual é a quantidade de movimento do rifle? A massa, que é 3, velocidade, 0. Qual é a quantidade de movimento da bala? 0. Então, antes era 0. Igual, tá? 0 igual. Por quê? Os dois não tinham velocidade. Depois, eles adquiriram velocidade. Então, é mRVR mais, tá? mBVB. Então, na situação final, o rifle vai fazer com que a bala seja disparada e a bala, pela terceira lei de Newton, se o rifle empurra a bala vai empurrar o rifle. Então, os dois vão ter quantidade de movimento. Então, muitos alunos também, eles estavam escrevendo só essa parte aqui, tá? Sem colocar o 0 e o igual aqui. Então, antes, esse I aqui é de início e esse F aqui é de final. Então, no início, ninguém estava se movimentando. Então, não tinha quantidade de movimento. No final, os dois se movimentaram. Então, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar 0 igual a massa do rifle, que é 3, a velocidade do rifle, que eu não sei, mais a bala, né, a massa da bala, que é 1 sobre 100, vezes a velocidade da bala, que é 600, tá bom? Eu posso pegar aqui, vou copiar aqui o VR, né? Posso passar ele para o outro lado primeiro, né? Posso pegar aqui esse 3VR que está do lado direito, somando, passa para o lado esquerdo, subtraindo, ok? Igual, então peguei esse cara aqui, ó, peguei esse cara aqui e joguei para o outro lado, tá bom? E agora eu vou resolver esse cara aqui. Aqui eu tenho 1 vezes 600 dividido por 100. Então eu vou cortar, ó, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Então aqui vai ficar só desse lado, ó, 6. Tá? 1 vezes 6 dividido por 1 dá 6. Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou mudar de lado, tá? Então, eu vou copiar todo mundo que tá do lado certo, que eu não vou mudar, né? Não certo não, que eu não vou mudar. E o menos 3 está multiplicando o VR. Se do lado esquerdo multiplica, do lado direito vai dividir. Como é que é a regra do sinal? Na divisão, mais com menos dá menos, 6 dividido por 3 dá 2. 2 metros por segundo, que é a unidade da velocidade, tá? Então, esse exercício, ele não é fácil e tal, tudo bem, eu entendo, mas ele tem um método, uma prática para fazer. Viu que o sistema é isolado? Você vai fazer o seguinte: quem tinha movimento antes, quem tinha movimento depois, e vai igualar, já que o sistema é isolado. Foi? Deixa eu ir lá ver se vocês estão falando alguma coisa. E aí, gente? O que vocês acharam? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Débora. Na fórmula que você botou antes de fazer a resolução, ali tem MR, VR. No caso, era diminuindo. Ah, entendi.
E na resolução você fez somando. Eu não entendi o motivo. Tá, excelente pergunta. Olha só, o que acontece? Aqui nessa parte, a gente tá falando, a gente não começou ainda a falar de sistema isolado, tá? Nessa parte aqui a gente tá falando que sempre que tem um impulso, vai ocorrer uma variação da quantidade de movimento. Quem é o impulso? O impulso é força vezes tempo. E quem é a variação da quantidade de movimento? Sempre que tem esse delta, não importa que letra está aqui desse lado, sempre vai ser valor final menos inicial. Por isso que é negativo, porque é um delta, tá? Quando a gente vai trabalhar com sistemas isolados, no sistema isolado, o que vai acontecer? A força, a soma das forças é nula. Se a soma das forças são nulas, a soma é um singular. Se a soma das forças é nula, matei o português aqui agora. O impulso, ele é nulo. Não tem nenhuma força aplicada. Ou tem um monte de força aplicada que somando dá zero. Então, aqui, ó, o menos realmente aparece, tá vendo? Ó, o menos aqui do delta. Só que quando eu pego esse cara aqui e passo pro outro lado, se de um lado subtrai, do outro vai somar, ok? Então, aqui, ó, eu tenho essa fórmula aqui, que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final para sistemas isolados. Ponto. Agora, aqui eu tenho ainda essa fórmula aqui, né? A mesma aqui que eu fiz aqui, eu fiz Ctrl C, Ctrl V e copiei ela para cá. E aqui o que eu tô falando é o seguinte, eu quero saber quem é que tá em movimento. Quem é que tá em movimento? No início, eu não sei desenhar, né? No início eu tenho esse aqui é um revólver, ó, muito bem desenhado. Nem é revólver, né, rifle? E tem uma bala. Inicialmente, a bala estava aqui dentro, né? Então, no início, tanto o revólver quanto a bala estavam parados. Então, tinha movimento? Não. Se não tinha movimento, não tinha quantidade de movimento. Então, no início era zero. Tá? Depois, o que vai acontecer? O rifle vai jogar a bala para frente, né? Aqui. O rifle vai jogar a bala para frente. É isso? Esse aqui é a velocidade da bala. E a bala vai jogar o rifle para trás. Essa quantidade de movimento está acontecendo depois, tanto do rifle quanto da bala. Eu não posso dizer com certeza o sinal. O sinal vai aparecer depois. Então, quem tem quantidade de movimento é o rifle e a bala. Então, é um mais o outro. Se eu tivesse um terceiro objeto aqui, se eu tivesse aqui, a gente fez uma questão dessa na lista de exercícios. Imagina que eu tenho uma bomba que se dividiu em 3 partes aqui, ó. 3 partes. Uma veio pra cá, outra veio pra cá, outra veio pra cá. Quem tem quantidade de movimento? Então seria essa massa vezes a velocidade, essa massa vezes a velocidade, mais essa massa vezes a velocidade, tá? Então aqui eu estou contabilizando todo mundo que tem quantidade de movimento. É a quantidade do movimento do revólver mais a quantidade de movimento da bala, tá? Se tivessem 10 objetos, seria um mais o outro mais o outro. Porque aqui não é a variação da quantidade de movimento, e sim todo mundo quem tem movimento no final, tá? Melhorou? Sim, professora, agora entendi. Tá? Obrigada. Sempre que for o delta Q, aliás, o delta qualquer coisa, o delta vai ser subtração. Aqui o que a gente está falando é contabilizando os itens, tá? Vamos lá.
Próxima questão. Professora. Oi, pode falar. Professora, sabe que pra mim, né, na questão 1 ainda, eu não consigo lembrar desse zero e desse quantidade de movimento inicial de modo algum. Então, a única coisa que eu conseguia lembrar era a massa vezes a velocidade menos a massa vezes a velocidade. Então, o que eu fiz? Eu fiz só isso e no final deu o mesmo resultado. Deu um resultado certo. Então, eu não conseguia lembrar de jeito nenhum do zero inicial. Dar o mesmo resultado não significa que tá certo. Entendeu? Eu lembro de você ter me mostrado, Catherine, estava errada a resolução. Mas, mesmo assim, deu o mesmo valor numérico. Mas ainda continua errado. Entendeu? Porque não basta só ter achado o valor. O valor da física, ele tem um significado. Entendeu? E aí, como você faz... por exemplo, se você pegar... E o problema é pedir para você achar a velocidade, né? Lembra, a gente viu no primeiro bimestre que velocidade é ΔS sobre ΔT. E aí você usou a fórmula da aceleração, vai dar certo. Porque a fórmula é a mesma, mas a resposta vai estar totalmente errada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, é muito importante que você entenda que, né, você não precisa passar por todo esse passo a passo na hora de fazer a questão. Então a força vezes o tempo é igual a variação da quantidade de movimento. Não, você tem que ser... Infelizmente, a gente tem que treinar e gravar algumas coisas, né? Que no sistema isolado, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, tá? E fazer exercício. Quanto mais exercício você fizer, mais fácil você vai conseguir gravar. E é importante que você sempre escreva a fórmula, escreva o que está acontecendo, que isso acaba ativando a sua memória visual e fazendo com que seja mais fácil de você gravar, tá? Então, ó, vamos lá. Questão 2. Um revólver de 1 kg, então a massa do revólver é 1 kg, dispara um projétil de 20 gramas. Aí eu já vou tomar o cuidado de pegar o 20 e dividir por 1000. E de novo, não, vou fazer diferente, que aí vocês veem qual que vocês preferem. Vou cortar aqui o 0, vou escrever o 2 e vou andar com a vírgula, né? Se eu tô dividindo por 100, eu ando com a vírgula para esquerda. Quantas casas? 2 casas, né? Então, como é divisão, é para a esquerda, e como são 2 zeros, são 2 casas. Então, vou fazer 1, 2. Então, vai ficar 0,02 quilogramas, tá? Dispara um projétil com velocidade de 400 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade do projétil. 400 metros por segundo. Mas eu fiquei em dúvida. Calcule a velocidade do recuo do revólver. Então, ele quer a velocidade do revólver. Tá? Então, mais uma vez, a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final. Toda vez que eu tenho sistema isolado. E é a mesma figurinha, né? Mesma figurinha aqui. Primeiro eu tenho, né? Antes, eu tenho essa situação aqui. Tá o revólver e a bala lá dentro, né? Do revólver. Então, antes, tem movimento? O revólver tá parado e a bala tá parada. Então, não tem movimento. Então, a massa vezes a velocidade dá 0. Então, aqui dá 0. Tá? Agora, eu vou pegar cada um dos itens que estão se movimentando. Qual é a quantidade de movimento do revólver? A massa do revólver vezes a velocidade do revólver. Mais, agora do projétil. A massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Então, 0 igual a massa do revólver, que é 1, a velocidade do revólver que eu quero achar. Mais a massa do revólver, do projétil, que é 0,02, vezes a velocidade do projétil, que é 400. E aí eu vou pegar e vou fazer essa conta aqui, né?
400 vezes 0,02. Você vai fazer no cantinho da tua prova, não vai fazer na mesa. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 4 dá 8. Esses zeros aqui eu não preciso fazer a conta, né? 0 vezes 0 vai dar 0 aqui, vai somar, no final vai dar 0. Agora, eu tenho que contabilizar a vírgula. O 400 não tem nenhuma casa depois da vírgula. E o 0,02 tem duas casas. Então, aqui tem que ficar com duas casas também. 8,00 é 8, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui. Ai, não quero de vermelho, não. Esse cara aqui e vou mudar de lado, tá? 1 vezes VR dá VR. VR mudando de lado vai ficar menos VR. Porque se de um lado soma, do outro subtrai. Igual a esse cara aqui, eu achei 8, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar todo mundo por menos 1, para mudar o sinal da incógnita. VR é igual a menos 8 metros por segundo. Tá? E aí, gente? Foi ou não foi? Foi, professora, foi. Questão 3. 2 patinadores, um homem e um menino, de massas respectivamente iguais, vou botar MH para o homem, 60 kg, e M para o menino, 30 kg. Mas você poderia colocar 1 e 2, não tem problema, tá? Você coloca, você vai distinguir da maneira que você achar melhor, tá? Estão em pé, de frente um para o outro, em repouso. Então, antes estava todo mundo parado. Uma superfície de gelo lisa, plana e horizontal. Quando um empurra o outro, o menino adquire uma velocidade. A velocidade do menino é igual a 0,3 metros por segundo em relação ao gelo. Determine... Não, desculpa. Aqui é a velocidade do homem. Ele quer a velocidade do menino. E aí, eu não lembro quem foi que fez essa questão de cabeça, que a gente tinha trabalhado na sala de aula. Como aqui é a metade, né? Aqui vai ser o dobro. A pessoa escreveu isso por extenso, explicou e colocou 0,6 metros por segundo, que é a resposta, e ganhou ponto. Foi você, Débora, que fez isso? Tá aí. Não, professora. Nessa daí, eu fui no puro chute, eu fiz regra de 3 e deu certo. Tá? Então, assim... Alguém escreveu mesmo explicando essa situação. Então, de novo, quantidade de movimento no início é igual a quantidade de movimento depois. No início estava todo mundo parado, então é 0, tá? Só vai ter quantidade de movimento se alguém estiver em movimento. Aí vai ser quantidade de movimento depois é a massa do homem vezes a velocidade do homem, mais a massa do menino vezes a velocidade do menino. Professora, importa a ordem? Não, tá? Na hora de somar, a ordem não importa. Né? Se você somar 5 mais 3, vai dar exatamente o mesmo valor do que se somar 3 mais 5, tá bom? Então, a ordem não importa. Então, 0 igual a massa do homem, que é 60, vezes a velocidade do homem, que é 0,3, mais a massa do menino, que é 30, vezes a velocidade do menino que eu quero achar, tá? Então, 0 é igual, eu vou fazer aqui a conta, 60 vezes, depois eu falo com você. Vai lá. Eu posso pegar um jogo seu emprestado? Depois. 60 vezes 0,3, tá? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 6, 18. Tá? E aí o 0 eu não preciso fazer.
teve gente que parou aqui. Não pode esquecer da vírgula. Quando a gente está fazendo uma multiplicação, é muito importante que a multiplicação com vírgula a gente finge que não tem vírgula, mas depois contabiliza essa vírgula aqui, tá? Então aqui vai ficar uma casa depois da vírgula, dá 18,0. 18,0 é 18, tá? Então esses caras aqui dão 18, né? 60 vezes 0,3 mais 30 VM, tá? Aí eu vou pegar esse 30 VM e vou passar para o outro lado, que se de um lado soma do outro, subtrai. Menos 30 VM igual a 18. Vou passar o menos 30 para o outro lado. O que o menos 30 está fazendo com o VM? Ele está multiplicando. Então vai ficar, eu vou repetir todo mundo que eu não mudei e depois vou mudar. Se de um lado multiplica, do outro divide. E aí eu vou dividir, né? Primeiro na divisão eu faço a regra de sinal, mais com menos dá menos, e depois vou fazer a divisão. Por isso que é tão importante, gente, deixar a conta na prova. Que vai que aqui no finalzinho você erra a bobeira. Mas pelo menos eu vi que você tentou e eu vou poder te orientar melhor em relação às suas dificuldades, tá? Então aqui, 18 dividido por 30, eu vou precisar de ajuda para dividir. Eu vou precisar colocar o zero aqui. Mas para eu colocar o zero aqui, eu tenho que pagar por ele com 0, tá? Então agora, 180 dividido por 30 dá 6, porque 6 vezes 30 dá 180. Resta 0. Então aqui dá 0,6 metros por segundo, tá? Então, é muito importante que na hora que você esteja fazendo o exercício, você anote sempre a fórmula. Tá vendo? A gente fez 3 exercícios exatamente iguais, só mudando os valores, e a gente sempre anotou as fórmulas, sempre teve esse passo a passo de verificar as unidades. Com isso, vocês vão conseguir criar uma rotina de resolução de exercício, tá? Foi ou não foi? Eu achei essa prova muito repetitiva. Muitas questões iguais. Professora, eu só fiquei muito chateada comigo mesma quando eu fui ver, né, a prova. E na hora teve uma hora que eu não prestei atenção, porque em vez de eu colocar 18, eu esqueci de colocar 1 na frente e eu acabei colocando 8. Nossa! Aí eu fiquei muito chateada comigo mesmo quando eu fui fazer a prova, quando eu fui ver a prova, no caso, né? Porque eu falei assim, gente, mas que bobeira, a conta podia estar toda certa. Foi por causa de eu esqueci de colocar um número. Então esses erros realmente acontecem, né? Tipo, e a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, de esquecer um sinal, de trocar um sinal. Então tem que ter atenção. Mas no dia da prova é comum, porque a gente acaba ficando nervoso, preocupado. Tem alguém falando assim, falta 10 minutos, falta 5 minutos. Aí tu fica mais nervoso ainda, né? Vamos lá, a última. A última pra gente encerrar nossa aula extra de hoje. Questão 4. Em uma competição de tênis, a raquete do jogador é atingida por uma bola de 60 gramas. Então, M igual a 60. E aí, o que vocês preferiram? Vocês preferiram trabalhar com número decimal ou fração? Né? Porque aqui eu vou ter que passar de 60 gramas para quilograma. Número decimal, professora. É mesmo? Número decimal, professora. Eu prefiro muito mais com número decimal. Nossa. É mais fácil, professora. Só acrescentar 2 zeros ali e tá tudo bem. Tá bom, então. Então, eu vou botar aqui como número decimal. 0,06 quilogramas, tá? Com a velocidade horizontal, de 40 metros por segundo. A bola é rebatida na mesma direção. Então, olha só. Aqui eu tenho uma bola que tem essa velocidade aqui. Eu vou botar a velocidade 1, tá? E, será que eu vou conseguir desenhar uma raquete? Fiz que é uma raquete, tá?
Muito bem desenhada de tênis. Então, a bola vai em direção da raquete e depois essa raquete aplica um impulso na bola e a bola depois vai pegar a raquete vai pegar essa bola e vai rebater ela. A bola é rebatida na mesma direção. O que é a direção? Era horizontal, continua na horizontal, tá? Sentido contrário. Essa informação é muito importante por causa do sinal, tá? Sentido contrário com uma velocidade de 30. Mas como o sentido é contrário, eu tenho que colocar menos 30, tá? Se eu coloco que é 30, tá dizendo que eu não rebati, né? Não tá informando o que tá realmente acontecendo, tá? Se o tempo de contato da bola, né? Então, o tempo de contato da bola é 0,01 segundo, determine a intensidade da força aplicada pela raquete. E aí algumas pessoas falam assim, mas o que é intensidade, né? Intensidade, valor numérico, módulo, tudo isso a gente está falando a mesma coisa. A gente quer o número. Qual é o valor numérico daquela grandeza? Eu quero saber o número. Tá? Então vamos lá. Aqui nesse caso, não é um sistema isolado, né? O que está acontecendo aqui é essa raquete, ela está gerando um impulso. E esse impulso está fazendo a velocidade variar. Então aqui o que eu tenho é o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes o tempo e a quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, né, variação, menos a quantidade de movimento inicial, tá? Aqui eu tenho um objeto que está tendo a sua velocidade variável. Então, a força é vezes 0,01 é igual à massa, que é 0,06, a velocidade final, que é menos 30, menos a massa, que é 0,06, vezes a velocidade inicial, que é 40, tá? Esse sinal na velocidade é extremamente importante. Então, aqui vai ficar 0,01F é igual... Aí eu vou fazer aqui. Esse cara aqui é um produto. Primeiro tem que fazer a regra do sinal. Mais com menos na multiplicação dá menos. Aí eu vou fazer 30 vezes 0,06, tá? 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 3, 18, ok? Não preciso fazer os outros zeros, porque vai dar tudo zero. Esse cara aqui não tem nenhuma casa depois da vírgula. Esse cara aqui tem duas, então aqui vai ficar 1,8. Então, menos 1,8. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. 40 vezes 0,06. Então, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 4, 24. Duas casas depois da vírgula, vai ficar menos 2,4. Ok? Então, vai ficar 0,01 vezes o F é igual... Aí, vou ter que fazer primeiro a regra do sinal. Menos com menos... Aí, olha, cuidado, hein? Tá somando e subtraindo. Sinais iguais, o que eu faço? Repito o sinal e somo os valores. 2,4 com 1,8. 8 com 4 dá 12, vai 1. 1 com 2 com 1, 4,2. 4,2. Tá? Esse 0,01 tá do lado esquerdo multiplicando, ele vai passar pro lado direito dividindo.
E aí, a gente vai ter que armar a conta aqui. 4,2 dividido por 0,01. Primeiro passo, igualar o número de casas depois da vírgula. Esse cara só tem uma, esse cara tem duas. Então, vou colocar um aqui. Segundo passo, apagar a vírgula. Então, eu vou ter 420 dividido por 1. Então, vai dar, primeira regra do sinal, né? Menos com mais dá menos. 420. E qual é a unidade da força? Newton. Tá? Então, é isso. Essa questão, pra mim, era a mais difícil da prova. Poucas pessoas acertaram. E aí, gente? Sobreviveram à aula? Sim, mas essa última conta, meu Deus, é muito complicada. Sim, gente. Eu, tipo assim, na hora que eu fui fazer a prova, com você explicando, professora, parece tão simples. Mas na hora que eu tava fazendo a prova, parece que eu tava quebrando minha cabeça pra ver se conseguia fazer isso. Eu só conseguia fazer até certo ponto. E eu ainda fiz errado. Nunca que eu vou conseguir lembrar disso aí tudo na prova, mas eu vou estudar, eu vou tentar lembrar. Não, então, olha só. O que você tem que entender é o seguinte, a gente tem que treinar. Na física, não tem outra maneira da gente evoluir sem estar treinando. Não tô dizendo que é fácil, tá? Não é fácil. A 1, a 2 e 3 eu acho fácil, mas a 4 não. Mas, com o tempo, se você cria o hábito de resolver questões, é isso que é muito importante. É uma pena que a gente só tenha 2 tempos de física de aula. Né? Por exemplo, no segundo ano, como eles ainda são velho ensino médio, eles já são um novo ensino médio, eu tenho 4 tempos no total. Então, eu faço 2 tempos de teoria e 2 tempos de resolução de exercício. Então, dá pra gente treinar bastante, tá? Então, o que falta justamente pra gente é treinar, é fazer mais exercícios, né? Então, de repente, vou ver se a gente faz uma parceria aí com um professor de linguagens aplicadas às ciências, ou até mesmo de estudo orientado, nunca sei se é estudo orientado, se é estudo dirigido, para vocês criarem o hábito de fazer mais exercícios, que só assim, na física, na química, na matemática, só assim que vocês vão conseguir desenvolver. O que foi que eu falei? Na hora que eu vou explicar, eu tenho todo um borogodó para explicar, para tentar fazer você entender o que está acontecendo. Mas mesmo depois da explicação, passa aí, vamos supor, a nossa prova vai ser na terça. Segunda-feira de tarde, tampa a resolução e tenta fazer por conta própria. Você vai bater com a cabeça. Então você tem que treinar, tem que fazer exercício. É normal ter dificuldade na hora de fazer exercício, mas você só vai conseguir avançar dessa dificuldade se você treinar. E você anotando, deixando tudo organizado, eu consigo identificar. Nossa, olha só, o que você está errando é isso, dá uma olhada nisso, cuidado com a matemática básica, cuidado com a interpretação, entendeu? Eu consigo fazer uma orientação melhor. Quanto mais organizado você for, tanto na hora de estudar quanto na hora de fazer a prova, eu vou conseguir te orientar. É melhor na hora de estudar, né? Porque na hora da prova a gente não quer ter dúvida. Na hora da prova a gente quer fazer a questão. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou postar esse vídeo da aula no YouTube e vou mandar o link pra, acho que é a Kathleen que tem meu contato, pra ela botar no grupo da turma que aí quem não assistiu ou quem quiser assistir de novo, né? Minha sugestão é que tampe a resolução e tente fazer. Só assista a resolução depois, para tentar fazer o exercício por conta própria. Tá bom, gente? Tá bom, professora. Tá bom. Boa semana de provas para vocês. Tchau, gente. Até terça-feira. Tchau, professora. Obrigada. Nada.